Boa tarde a todos e todas. Iniciamos agora a nossa última mesa de comunicação. Antes de iniciar, eu pediria para todos aqueles que não forem apresentar, desliguem suas câmeras e microfones. E lembrar que o evento vai ser gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube. A nossa mesa ela contará com apenas 2 participantes, pois, infelizmente, o nosso terceiro comunicador, João Paulo Arraes, perdeu um familiar que foi vitimado pelo Covid. Então, nós deixamos aqui as nossas condolências para ele e para a família. Nós iniciaremos agora com o professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina, Delamar José Volpato Dutra, que nos falará sobre o tema inveja e contrato. Oi, boa tarde. Boa tarde. Posso começar? Pode iniciar, professor. Ok. Então, primeiramente, queria parabenizar, a Patrícia pela aprovação aqui no programa de doutorado em filosofia. Em segundo lugar, queria parabenizar os organizadores, deste evento maravilhoso, e especialmente o Clóvis, por ter me incentivado a participar, enfim, como uma comunicação desse evento também, tá? Bom, dito isso, então, eu vou ler as páginas que eu escrevi aqui, tá? Strauss argumenta no sentido de que a supressão da inveja deixaria inexplicáveis pelo menos 2 aspectos do pensamento de Hobbes. O primeiro, alguns, por vaidade, levarem seus atos mais longe do que a sua segurança exige, que está no capítulo 13, parágrafo 4º, e que haja atos de causar dano aos outros por honra, o que ocorreria, alega Hobbes, sem um poder comum, que é o 13, parágrafo 7. Ademais, defende Strauss, sem isso não haveria o estado de guerra. É a sua tese na página 12 do seu livro. Ao final, como se verá, será também a inveja que explicará a essência do Leviatã como um dispositivo de proteção e de punição. A igualdade desempenha papel central na argumentação de Hobbes. No 13, fossem os homens desiguais, não haveria estado de guerra. A igualdade é o motor da esperança de atingir a finalidade da autoconservação, parágrafo 3º. No entanto, essas 2 premissas, a da igualdade e a da autoconservação, não são bastantes para gerar o estado de guerra. Para tal, será necessário adicionar a maldade humana. Não que os homens sejam maus por natureza, como se lê no De Thierry, mas eles ainda assim são maus. Maus, mas não maus por natureza. Para que se gere o estado de guerra, é preciso que pelo menos alguns, por vaidade, levem seus atos mais longe do que a sua segurança exige, como já dito. Bem como que haja atos de causar dano aos outros por honra, o que ocorreria, alega ele, sem um poder comum. Isso levaria a um sonho inebriante com a própria vaidade. Ainda que a vaidade seja um traço determinante da argumentação, ela não precisa ser preponderante entre os humanos, haja vista estes não serem o tipo de criaturas que praticariam atos de inveja, como, abre aspas, citando Hart, demônios dispostos a destruir independentemente dos custos para si próprios, fecha aspas. Ainda que a inveja seja considerada por Kant um vício diabólico. Para a argumentação, basta que uns poucos sejam invejosos. A bem da verdade, no 28, Hobbes afirma serem poucas as naturezas generosas. Será a igualdade que funcionará também como motor da resolução do problema que ela mesma causa, o temor do perigo da morte violenta. Nesse sentido, é a própria igualdade que resiste ao estado de guerra que ela mesma cria, mas não é propriamente a igualdade da morte, mas aquela do medo da morte, aliás, o maior dos males.
Assim, a igualdade, como uma condição possibilitadora do estado de guerra, funciona, eu ipso, como sua limitadora, no sentido da sua resolução. O medo da morte violenta, o corpo ferido, desperta o vivente do sonho inebriante da vaidade. É a tese de Strauss, como todos conhecem. Strauss se atém à igualdade natural do 13. Em estado de natureza, essa igualdade ontológica específica dos humanos, em conjunção com a determinação também ontológica que compõe qualquer corpo, a saber, a inércia, como diz a introdução, né, ao Leviatã, a vida não é mais do que um movimento. No caso humano, né, a autopreservação acabará por dar nascimento à lei natural, cuja finalidade é exatamente a autopreservação, como, aliás, ocorre em Locke. Para isso, Hobbes precisa acrescentar mais um elemento a essas premissas, o que é feito no 13, justamente com a inveja, introduzida por um método socrático. Ele diz, pelo menos 2 vezes no texto, que se deve considerar-se a si mesmo, quer dizer, olhar para si mesmo, em conjunção com a tradição bíblica. Caim, o primeiro homicídio, né, o primeiro homicida, foi por inveja, alega Hobbes. Ao que se poderia acrescentar o primeiro pecado, né, a inveja de Deus, no caso. Ao que parece, no contexto da igualdade natural, basta que alguns hajam por inveja. É sintomático que, em 1668, na edição latina do Leviatã, Hobbes tenha substituído o exemplo de estado de natureza da edição inglesa, qual seja aquele dos povos selvagens da América, por aquele do homicídio de Caim, o qual, segundo ele, teria ocorrido, como eu disse, por inveja, não por sobrevivência. Para Hobbes, Caim matou seu irmão por inveja. Caim não matou Abel por razões de sobrevivência. Talvez ele tenha achado que o exemplo de Caim exemplificasse melhor a sua assertiva, ainda do 13, de que aqueles que buscam glória usam da violência, abre aspas, por ninharias como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua nação, sua profissão ou seu nome, fecha aspas. Bem como aquela do 27, aliás, atentando que a vanglória é uma das paixões que mais frequentemente se tornam causa do crime. Seja como for, a igualdade natural, em conjunção com a inveja, o que gera o estado de guerra, torna viável o Leviatã. Protego ergo obligo. Essa é a tese de Strauss na página 13, como dito. Pretende-se estender o argumento de Strauss para a igualdade social do livro 14 e do 15. A lei natural é entendida como um meio para a autopreservação. Contudo, uma lei natural cuja finalidade fosse somente a autoconservação seria fundamentalmente diferente de uma lei natural cuja finalidade seja a autoconservação de seres invejosos. Defende-se a tese que o elemento da inveja é o que fornece a melhor explicação da lei natural, tal qual concebida no 14 e no 15, bem como a tese de que o Leviatã é o rei dos orgulhosos, do final do capítulo 28. Hobbes pode ser considerado como um exemplar bem acabado de um sistema que leva em conta, ou tem que levar em conta, a inveja. Ela é um ingrediente que, por um lado, deve ser ajuntado à igualdade natural, para que o estado de natureza seja conduzido ao estado de guerra. Por outro lado, a lei natural é resultado de um cálculo que não considera somente o fim da autoconservação, mas o fim da autoconservação de um ser frágil ou vulnerável e invejoso. Melhor dito, a argumentação opera em 2 passos. No primeiro passo, como visto, deve-se ajuntar a inveja à igualdade natural para que haja a gênese, a viabilidade do Leviatã como um dispositivo de segurança. Ora, sem estado de guerra, não haveria necessidade do Leviatã. Desse modo, em um primeiro passo, a igualdade natural é o fundamento. Para Hobbes, a igualdade tem um de seus fundamentos na natureza, de acordo com o 13. Para uma posição naturalizada como a de Hobbes, este argumento, se por um lado é muito forte, por outro lado tem alcance limitado.
A força do argumento se mede pela função que ele desempenha no estado de natureza. Ao mesmo tempo que ele é indispensável para a configuração do estado de natureza, como estado de guerra, pela esperança de se conseguir o que se deseja, ele é passo necessário para a saída do mesmo pelo medo da morte violenta. Não obstante, como visto, essa estrutura argumentativa só funciona se lhe for ajuntada a inveja. No segundo passo, há que se considerar a questão diferente da estabilidade do Leviatã. Nesse sentido, fala-se da igualdade social como aquela definida pela lei natural, que tem como ingrediente central a consideração da inveja, de tal modo que, se esta não for evitada, não haverá estabilidade. A estabilidade segue-se de leis que precisam considerar a sua aplicabilidade a seres invejosos. Se o dispositivo da lei civil, informado pela lei natural, não for capaz de conter a inveja dentro de certos limites, não conseguirá ser um sistema estável. A estabilidade pressupõe um sistema de igualdade que evite a inveja, já que esta é a principal fonte dos crimes. Nos termos do livro sexto, inveja é, abre aspas, a tristeza causada pelo sucesso de um competidor em riqueza, honra ou outros bens, se lhe ajuntar o esforço para aumentar nossas próprias capacidades, a fim de igualá-lo ou superá-lo, chama-se emulação. Quando ligada ao esforço para suplantar ou levantar obstáculos ao competidor, chama-se inveja, aspas. Não aparece claramente no seu conceito de inveja, né, um traço que contemporaneamente acompanha Rawls e Nozick, a saber, a irracionalidade da inveja. O invejoso seria alguém que, entre o sistema A, que lhe pagaria 100, assim como pagaria 100 para o seu companheiro, e o sistema B, que lhe pagaria 110, mas pagaria 120 para seu companheiro, ele preferiria o sistema A, ou seja, aceitaria piorar a sua situação para também piorar a do outro. A definição de Hobbes se contenta, aparentemente, com a ação invejosa não ter um benefício positivo. Dito claramente, suplantar no sentido de tomar o lugar do outro ou levantar obstáculos ao outro não significa melhorar a sua própria posição. O exemplo de Hobbes é aquele de Caim, aparentemente, ele não ganhou coisa alguma com a morte de Abel. Talvez não por nada a definição da inveja seja precedida da definição de crueldade, nos termos, de novo, do livro 6, abre aspas, pois considero inconcebível que alguém possa tirar prazer dos grandes prejuízos alheios, sem que tenha um interesse pessoal no caso. Fecha aspas. Segundo o comentador, Martinique, a crueldade é qualquer ação que inflige sofrimento que não melhora as chances da própria sobrevivência, no seu dicionário sobre Hobbes. Como dito, o primeiro passo argumentativo viabiliza o Leviatã. Já o segundo tece o desenho de sua estabilidade. De start, não custa relembrar que, para Hobbes, já no primeiro capítulo da parte que trata do Estado, o 17, é a inveja que distingue os humanos e demais animais. Na interpretação de Pettit, é justamente a linguagem que permite a futuridade e a comparação. Por isso, as paixões para a paz são as corporais e para a guerra seriam as da mente, justamente catapultadas pela linguagem. A tese dele. Os dispositivos de estabilidade operam em dois flancos. O primeiro, já desenhado ao longo da parte do homem, se dirige à maioria obediente. Estes são dispostos à obediência por diversos fatores. Pela proteção à sua vida, já que o Leviatã elimina o estado de guerra, pela lei igualitária, que consegue evitar a inveja, pela educação, como mostraram os trabalhos da Rita Gomes e da Mariana Oliveira neste congresso. É a lei natural que ordena a igualdade da lei civil como óbice à inveja. Com efeito, eu passo aqui agora a análise de algumas leis naturais, né? Com efeito, a segunda lei natural ordena contentar-se, abre aspas, em relação aos outros homens,
com a mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo. Fecha aspas. A justificação da 9ª lei chega a afirmar que, mesmo se a natureza tivesse feito os homens desiguais, como eles se consideram iguais, abre aspas, só em termos igualitários aceitam entrar em condições de paz. Fecha aspas. Reza a 9ª lei, abre aspas, que cada homem reconheça os outros como seus iguais por natureza, fecha aspas. Os sinais de ódio ou de desprezo levam à luta. É de novo Hobbes, abre aspas, a ponto de a maior parte dos homens preferirem arriscar a vida a ficar sem vingança, fecha aspas. Hobbes explica no contexto da 7ª lei que a vingança não visa a correção do ofensor ou a ser exemplo para os outros. É sem finalidade, portanto, é vanglória, que é contrária à razão. Como a vingança causa dano sem razão, ela tende a provocar a guerra, o que é contrário à lei natural. Por isso estatui a 8ª lei, abre aspas, que ninguém por atos, palavras, atitude ou gesto declare ódio ou desprezo pelo outro. E aqui eu chamo a atenção para a quantidade de termos, né, que ele usa. São atos, palavras, atitude ou gesto. É uma lei, declare ódio ou desprezo. Aliás, uma lei que ganha certa atualidade nas discussões atuais sobre liberdade de expressão e falas odiosas. Professor, 5 minutos. Ok. Ora, se há proteção da vida em conjunção com leis igualitárias que evitam a inveja, somado a processos educativos, a grande maioria obedecerá. Não obstante, a estabilidade precisa tratar ainda daqueles para os quais essa estrutura não funciona, exemplarmente os criminosos. Esses também têm que cumprir, de algum modo, que estatui a 2ª lei, sob pena de os obedientes se oferecerem como presa. No 27, Hobbes ensina que a paixão que mais frequentemente é causa de crime é a vanglória, visto que ela sujeita à ira. Sob a ira, abre aspas, há mais tendência do que os outros a interpretar como desprezo a normal liberdade de conversação. E poucos são os crimes que não podem ser resultado da ira, fecha aspas. Como destacou o Márcio há pouco, Hobbes nomeia enfermidade ou loucura a essas questões. Para evitar isso, precisa, o mais das vezes, abre aspas, uma constante severidade em seu castigo, fecha aspas, bem como um medo específico, abre aspas, um medo de sofrimento corporal, fecha aspas, medo físico. Nesse contexto da igualdade social, Hobbes afirma serem poucas as naturezas generosas. Desse modo, haveria como que uma deliberação pela qual, abre aspas, cada um deve, meditando sobre a lei, corrigir a irregularidade de suas paixões, fecha aspas. Pois bem, a definição mesma da pena, bem ao início do 28, deve ser tal que, abre aspas, a vontade dos homens fique mais disposta à obediência, fecha aspas. É o próprio Hobbes quem bem explica, abre aspas, todo dano infligido sem intenção ou possibilidade de predispor o delinquente ou outros homens, através do exemplo, à obediência às leis, não é pena, mas ato de hostilidade, porque sem tal finalidade nenhum dano merece receber esse nome, fecha aspas. Aparadas todas as arestas, o último parágrafo do 28 pode então expor com clareza solar o empreendimento de Hobbes. Abre aspas, expus até aqui a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder de seu governante, ao qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos 2 últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou rei dos soberbos. Não há na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Ele é feito de maneira a nunca ter medo. Ele vê todas as coisas abaixo dele e é o rei de todos os filhos da soberba. Por certo, Hobbes não foi o primeiro e não foi o último a tratar da inveja, mas o modo como ele o fez suscitou uma problemática que não passou despercebida. Rousseau irá reforçar a dependência do contexto social, Kant irá destacar o aspecto positivo da conexão com a igualdade, Freud remeterá à noção de justiça a um resultado dos sentimentos da inveja e do crime.
do ciúme, desculpem, é bem verdade que se pode defender outros fundamentos para a igualdade, além daquele da inveja. Contudo, alega Nozick, é muito difícil encontrá-los. Nesse sentido, ele sugere que as considerações, por exemplo, da teoria de Rawls, sejam calcadas na inveja. Dito claramente, ainda que a inveja seja o fundamento da justiça, não seja o fundamento da justiça, mesmo em Rawls, ela precisa ser evitada. Por fim, encontra-se em Dworkin o teste da inveja. Para ele, a justiça referente à economia tem que passar pelo teste da inveja. Em suma, se os homens são tais que matam por ninharias, então não é suficiente um sistema que seja democrático ou forneça segurança econômica. Dito claramente, há uma dimensão da humanidade que torna o Leviatã punitivo, ineliminável. Eis uma das lições de Hobbes. Então, era isso. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor, tanto pelas felicitações como pelo comunicado. Agora teremos Elvis de Oliveira Mendes, da Universidade Federal Fluminense, com o tema Léo Strauss e a Ciência das Paixões. Boa tarde. Então, primeiro eu queria parabenizar os organizadores. De fato, organizar um evento dessa proporção, no contexto como o qual a gente está lidando, não é tarefa fácil. Realmente estão de parabéns. Sobre o tema princípio da minha exposição, eu tento fazer uma espécie de numeração dos elementos fundamentais da interpretação straussiana de Hobbes, com base em duas obras em especial. No caso, uma obra e um texto. O texto é o que está no Direito Natural e História, e, no caso, uma obra de juventude, né, do Strauss, que se chama Filosofia Política de Hobbes, suas bases, sua gênese. Qualquer um que tenha mínimo acesso ao pensamento straussiano sabe que Léo Strauss divide a modernidade em 3 ondas. Na minha exposição, eu vou tentar justamente mostrar os elementos do pensamento hobbesiano que o Strauss julga ser o cabedal fundamental da questão da primeira onda, né? Da qual Maquiavel e Hobbes são os inauguradores, segundo Strauss. Eu vou fazer uma breve leitura para poder tentar amarrar de que maneira o Léo Strauss coloca o Hobbes nessa posição privilegiada de um dos fundadores da modernidade, enquanto essa primeira onda, né? Como que Léo Strauss compreende essa primeira onda de modernidade e, sobretudo, mostrar de que maneira que o Hobbes aparece como um pensador que inicia, a partir do feito de Maquiavel, a substituição da filosofia para a história, ou, como Léo Strauss prefere, inaugura uma filosofia política histórica. A interpretação straussiana acerca de Hobbes, né, ela perpassa, no primeiro momento, por uma negação de que o sucesso de Hobbes estaria na construção técnica de um Estado soberano e capaz de manter os indivíduos obedientes por medo da morte violenta, como é comum se ver em outra linha de interpretação. Para Strauss também não está em jogo o Hobbes ser o primeiro a pensar a política enquanto ciência e dar características meramente lógicas ao pensamento político. Para Strauss, Hobbes foi capaz de construir uma nova moralidade. Em outras palavras, o que está em jogo para Hobbes, segundo Strauss, é a consolidação de uma nova moralidade no sentido de que a fundação do pensamento político moderno e, quiçá, a própria atitude científica moderna está na sua inclinação e esforço para dizer o que é o homem e o que condiciona suas ações. Isto é, a filosofia política e a filosofia enquanto ciência para Hobbes
é uma antropologia, sobretudo de preocupação moral. Nesse sentido, Strauss está de acordo com a tradição de interpretação do pensamento de Hobbes, que corrobora com a ideia de que há uma preocupação moral em sua filosofia política. Intérpretes consagrados como Edward Taylor, Howard Warrender e, mais recentemente, Lloyd e Malcolm, cada um ao seu modo, estão filiados a uma corrente interpretativa contrária à concepção de que o pensamento hobbesiano esteja preso exclusivamente a uma ciência natural e que possa ser compreendida por processos meramente físico-mecanicistas. De fato, Strauss questiona a redução da filosofia política de Hobbes à mera técnica. Neste sentido, a clara constatação de que Hobbes se utiliza dos métodos da ciência natural de seu tempo não significa que sua filosofia política seja inteiramente dependente ou cativa destes métodos. A diferença radical entre a filosofia política e a ciência natural não está apenas nos métodos, mas no material. A filosofia política lida diretamente com a experiência humana mesma, com o senso comum, com o conhecimento pré-científico, isto é, com as paixões humanas, que, pela natureza distinta dos indivíduos, as paixões podem se apresentar de formas diferentes e serem causadoras de reações igualmente diferentes, em indivíduos totalmente alheios uns aos outros. Hobbes deixa claro a sua aceitabilidade de que os indivíduos diferem em distinções simples como a de bem e de mal, isso nos elementos da lei natural. Toda essa complexidade que envolve o espírito humano e seus assuntos é totalmente estranho às ciências naturais, onde a exatidão matemática e a lógica têm lugar privilegiado na garantia de precisão e de veracidade de seus resultados. Se Hobbes conecta intencionalmente sua filosofia política aos métodos da ciência natural, ou, se como prefere Strauss, cito, se a sua filosofia política tem intenção de ser naturalista ou antropológica, isto está, portanto, relacionado não apenas ao método, mas, sobretudo, à matéria de investigação. O que pode significar que esse aspecto naturalista ou antropológico do pensamento hobbesiano está no âmbito da interpretação, já que o próprio Hobbes não tentou elucidá-lo. Fato é que, como destaca Strauss, o foco mesmo da filosofia política de Hobbes é o desejo humano, isto é, seu apetite infinito. A razão humana, que o diferencia dos outros animais, se evidencia na sua consciência de futuro. Essa consciência de futuro, somada ao apetite infinito, eleva o valor da vida, na visão de Hobbes, pois só em vida é possível saciar os apetites e desejos. Deste modo, com base nessa lógica, o direito natural ou a lei natural de Hobbes consiste na preservação da vida ou em evitar a morte, em especial a morte violenta. Sobre isso, Strauss afirma que, cito, esse medo da morte violenta, pré-racional na sua origem, mas racional no seu efeito, e não o princípio racional da autopreservação, é, de acordo com Hobbes, a raiz de todo o direito, e com ele, de toda moralidade. Diante disso, o que está em jogo para Strauss é que, em Hobbes, temos uma inversão radical em relação ao sentido mesmo da política. Se para os antigos a ciência política é a mais importante entre as ciências, porque ela decide o que é fundamental para a polis, isto é, quais são as outras ciências que devem ser estudadas, por quem e até onde, como propõe Aristóteles na Ética Nicômaco, em Hobbes, ela tem a missão principal de fazer a cidade um lugar do qual os indivíduos não entrem em guerra uns contra os outros. Diferentemente dos antigos, que veem na polis o lugar privilegiado da excelência e da busca da vida feliz com seus concidadãos. Para Hobbes, a ciência política rebaixa seu objetivo. Sua busca é entender o humano enquanto animal antissocial e apolítico, que subjuga outros humanos para realizar seus desejos infinitos de poder. Diante dessa constatação,
o Estado surge como antídoto na contenção da ambição e da violência dos homens, uns contra os outros. Nesse sentido, o reconhecimento da necessidade de um Estado soberano que imponha limites aos indivíduos, consequentemente leva a um ato de certo desprezo pela liberdade e autonomia humana, em favor desse mesmo Estado, em troca de segurança e de garantia da vida. Em considerável medida, o sentido dessa troca advém de um outro reconhecimento, a saber, o de que o animal humano não é predisposto naturalmente à excelência e à virtude, mas é justamente o seu oposto. De fato, a franca aceitação de que a condição natural da humanidade é a barbárie fazem homens e mulheres abrirem mão de seus desejos infinitos de prazer e poder em favor da vida em comunidade. Assim, ao fazer isso, ao aceitar esse pacto, toda a sociedade política implicitamente nega o ideal clássico da política como busca do melhor regime, ou como lugar para a realização da vida feliz. Por proceder assim, pode-se dizer que o que caracteriza o esforço de consolidação da ciência política moderna nesses termos é, para Strauss, o fato de que, cito, o temor pela própria vida que adveio ao homem na sua luta por triunfo, modera, elimina mesmo a vontade de triunfar, tornando-o pronto a se submeter e a deixar o triunfo ao inimigo, a fim de salvar sua própria vida. A ideia de Estado de Hobbes, como consequência das paixões humanas, na verdade, uma paixão de forma preponderante em detrimento das outras, qual seja a do medo da morte, fundamenta o plano político moderno, elaborado por Hobbes, a partir de uma nova moralidade. Dito isto, percebe-se que Hobbes retira o foco da virtude moral como meta na construção do Estado perfeito e restabelece o foco no medo da morte violenta, o que se torna a base de sua filosofia política. Não só isso, mas os pilares de sustentação do seu Estado, o que o distancia de forma irreversível do ideal clássico aristotélico da filosofia política. Esse distanciamento representa, de fato, a negação efetiva da própria tradição e seu redirecionamento para a história. A ruptura não se daria de forma completa se Hobbes não mudasse seu método. Sobretudo, se fazia necessário para ele buscar outras formas de compreensão do humano que não dependesse de preceitos tradicionais. A virada de Hobbes da filosofia para a história, da visão de Strauss, se dá justamente porque a filosofia e a história são fundamentalmente diferentes. A filosofia estabelece preceitos para o comportamento correto do homem, mas preceitos não chegam nem perto de ser tão efetivos quanto os exemplos. Nesse sentido, a narratividade acerca da experiência dos homens na história mostra as ações e feitos mais acertados, assim como os equívocos humanos e sua desgraça. Esse aspecto dá à história um ar de eficácia frente à reflexão filosófica, o que se apresenta como algo de decisivo para a virada de Hobbes. De fato, a história aparece como uma espécie de ensinamento-chave para a resolução das mazelas humanas, instrumento capaz de consertar os caminhos da humanidade e proporcionar sua redenção consigo mesmo. Se, por um lado, Hobbes se dirige à história pela eficácia de seu método, por outro lado, Hobbes não questiona a licitude e plausibilidade dos preceitos filosóficos tradicionais. Assim, recorre aos historiadores antigos, como Tucídides, por exemplo, o qual julgava o maior de todos pela forma que expressava as verdades de seu tempo. Sendo assim, acerca da escolha de Hobbes, Strauss aponta para o fato de que ele não pretendeu questionar as verdades dos antigos, ou o certo e o errado por natureza, propostos pelos preceitos da tradição, mas sim sua aplicabilidade na realidade efetiva do mundo. Pois só a história é observável de um ponto de vista confortável e tranquilo, do qual aqueles que viveram não tiveram essa possibilidade por estarem no calor dos acontecimentos, do qual a única alternativa é a ação. Portanto, a história, por assim dizer, é promotora de uma condição de julgamento privilegiado das atitudes humanas. Hobbes foi capaz de unir filosofia e história,
cada uma dentro de suas possibilidades, para um esforço comum, a saber, conduzir os homens à prudência. Vale dizer aqui que está em jogo uma ruptura quanto à compreensão dos meios para se alcançar a prudência. De fato, enquanto para os antigos é a vida contemplativa que conduz à prudência, para Hobbes é a história que, através dos erros do passado, ensina os homens e os orienta a fazer de tudo de outra maneira, e que não errem mais e sejam, assim, prudentes. Em outras palavras, há, então, uma mudança substancial com relação aos meios e à meta a ser buscada. Como se percebe, a meta ou o alvo, tanto dos antigos quanto a de Hobbes, é a prudência. No entanto, para os antigos, é a autodescoberta que leva alguns, não todos, indivíduos à prudência. Enquanto para Hobbes, é a educação para a prudência que não deve ser deixada à experiência do indivíduo, com todos os seus acasos, mas colocando o todo da experiência disponível da humanidade à nossa disposição. O acaso deve ser excluído, tanto quanto possível. Nessa ruptura, a história é transformada em manual de receitas, baseada no sucesso ou fracasso dos atos humanos. Uma história que é a história, o método fundamental para compreender as principais paixões humanas, como a vaidade, a ambição, o medo. Dessa maneira, para Strauss, Hobbes não substitui a filosofia pela história. Assim, Elvis, 5 minutos. Ok. Desta maneira, para Strauss, Hobbes não substitui a filosofia pela história, assim, a trocar uma pela outra. Na verdade, faz de sua filosofia política uma filosofia política histórica. Hobbes exerce um estudo a partir das paixões humanas e percebe que o homem está envolvido em uma realidade da qual o que motiva são os desejos, em especial o desejo pelo reconhecimento e pela glória, isto é, a vaidade na mesma proporção que o medo da morte, porque só é possível assistir à própria glória do reconhecimento em vida. Portanto, vaidade e medo possuem um lugar privilegiado na ciência das paixões de Hobbes. Longe de ser um mero tecnicista ou diminuir o fenômeno da vida política à exatidão matemática, Hobbes foi capaz de estabelecer uma nova moralidade a partir da compreensão de dois postulados fundamentais, quais sejam o apetite infinito e a racionalidade humana, aspectos que diferem os humanos dos outros animais e que o torna consciente de todos os outros desejos, igualmente de sua temporalidade existencial e morte. Acerca disso, pode-se dizer que, ao ver de Strauss, essa nova moralidade presente no projeto desenvolvido por Hobbes, baseado no apetite e na razão humana, possui um caráter dialético, na relação entre os preceitos da tradição e a história. Como é possível perceber, na visão de Strauss, está justamente nessa nova atitude moral a peculiaridade da filosofia política de Hobbes, o que servirá de base para todo o pensamento político moderno. De fato, é a intuição de Hobbes de que os preceitos tradicionais, mesmo que pudessem estar certos, não passavam de mero idealismo e utopia, por não ter indicativos ou direcionamentos claros para a sua aplicação, que conduzirá, nesse sentido, ao ver de Strauss, para uma virada em direção a uma moralidade utilitária. Moralidade esta que se mostra como algo de decisivo e inaugurador para o plano político moderno, e que justifica metodologicamente a virada da filosofia para a história por motivos filosóficos. Essa atitude conduz à perda total do caráter deontológico ou axiológico que caracterizava o pensamento político antigo, já iniciado por Maquiavel, isto é, significa, por assim dizer, a perda da possibilidade de se definir o que deve ser ou como devem agir os homens para alcançar certas metas. Não apenas isso, mas com essa mudança se perde também ou se modifica radicalmente o próprio telos, ou o alvo da possibilidade do sujeito virtuoso ou da boa sociedade. Dito de outra maneira, se trata do abandono de qualquer horizonte de busca de algo nobre e superior por sua veracidade, em qualquer época e lugar.
em favor de uma antropologia negativa, aprisionada pela historicidade radical, capaz de dissecar a natureza humana, dizer o que é o homem, como age, para, a partir disso, corrigi-lo, através de uma moralidade artificial e temporal, tarefa que foi iniciada por Maquiavel e muito bem concretizada por Hobbes. Em suma, esse foi, ao ver de Strauss, o grande feito de Hobbes, que talvez nem tenha sido compreendido por seus contemporâneos, a saber, preparar o terreno para a era do esclarecimento. A ciência política histórica de Hobbes se configura como estudo das paixões humanas, que, de forma decisiva e irresistível, influenciou toda a posteridade como a fundação de uma nova ciência política. Ainda nesse mesmo sentido, embora o jovem Strauss aponte para Hobbes como o fundador da ciência política moderna e apenas mais tarde ache como mais apropriado dizer que Hobbes é, na verdade, o continuador da ruptura instaurada por Maquiavel ou o colonizador de um continente descoberto, o fato é que o feito de Hobbes exige o fôlego de um esforço exaustivo que justifica sua autopromoção como fundador não só da filosofia política moderna, mas da filosofia política enquanto ciência. Isto é, Hobbes reivindica para si a fundação da própria tradição. Obrigada, Elvis, pela apresentação. Abriremos agora as rodadas de pergunta, lembrando que vocês podem fazê-las ali pelo íconezinho Reactions, aquele levantar a mão, Raise Hands. Alguma pergunta? A pergunta agora é da professora Isabel Limonge. Olá, estão me ouvindo? Sim. Oi, Delamar, que prazer tê-lo aqui com a gente. Eu quero fazer uma pergunta para o Delamar, e usando da fala do Elvis, que reconstruiu tão bem a leitura que o Strauss faz do Hobbes, né? E a minha pergunta é assim, essa ênfase na inveja, até que ponto ela não leva a uma leitura, digamos, moralizante do estado de natureza e despolitiza, de certo modo, as razões do conflito. É como se tivesse algo na natureza humana, quer dizer, porque pelo que eu entendi da sua fala, se tira a inveja, o sistema não funciona, né? Então, até que ponto isso não levaria a essa visão moralista? Um pouco na linha do Strauss, né? O Elvis, acho que fez, parabéns, Elvis, você fez uma reconstrução super bem feita aí da leitura do Strauss, né? Com essa ênfase, enfim, numa natureza humana um pouco decaída, submetida à necessidade e tal, né? E até que ponto a ênfase na inveja não nos levaria a uma leitura desse tipo? Ou até que ponto, se é isso que você estaria mesmo abraçando? Enfim, essa é a minha pergunta. Muito obrigada por mais essa mesa. Continuo entusiasmadíssima com nossas discussões. Bom, obrigado pela pergunta, Bel. Na verdade, eu fui levado a esse estudo em Hobbes, né, pelas questões contemporâneas, porque eu citei ali vários autores, né, nossos contemporâneos, que retomam esse argumento e retomam sob um viés político-jurídico. Então, um autor como Rawls, por exemplo, né, ele retoma sob esse viés, né, também político, né, no caso, a inveja sob o viés político. Então, isso não responde, eu acho, a questão em Rawls, mas o que eu tentei fazer foi dar um viés político à inveja, tá? E não um viés moralizante. Me chamou a atenção, né, o segundo fator que me chamou a atenção foi ele ter trocado o exemplo de estado de natureza da edição inglesa para a edição latina. Na edição latina, o exemplo é o exemplo de Caim, e ele diz que, o Hobbes diz que foi por inveja, eu não sei se está na Bíblia que foi por inveja, tá? Mas foi por inveja. E um terceiro aspecto, né, que me levou a tratar disso em Hobbes é que
parece assim que se retirar o elemento da inveja do sistema de Hobbes, você tem Locke daí, porque a autopreservação ela levaria não a um estado de guerra, né? Por que o sistema de Locke, digamos, o estado de natureza não é um estado de guerra? É fundamentalmente porque não tem a inveja ali, essa é a minha hipótese, né? Então, para ter o estado de guerra, precisa ter a inveja, porque a autoconservação por si mesma ela é bem comportada, como é no demais da natureza. Em toda a natureza, a autoconservação é bem comportada. O que faz ela especial no ser humano? É que tem um elemento ali né, que desestabiliza o funcionamento dela. Eu acho que Rousseau percebeu isso bem, com a passagem lá do amor de soi ao amor propre, né? Eu acho que ele percebeu que tinha esse elemento ali da inveja, né? No Emílio, ele diz que o primeiro olhar que o ser humano lança sobre o outro, ele compara e imediatamente inveja, né? Então, não sei se... Eu fiquei, assim, eu concedo a você que tem muito mais problemas do que soluções, tá? Eu acho que eu continuo com os mesmos problemas ainda, porque eu precisaria pensar em como o estado de natureza é levado ao estado de guerra, né? Assim, por enquanto eu ainda estou convencido que só a autoconservação não vai ao ponto do estado de guerra, porque ela não teria potencialidade, digamos, lesiva sobre os outros, em princípio, né? Então, isso precisa ali, eu chamo o 13 a igualdade natural, ela precisa desse ingrediente para poder gerar o estado de guerra, e depois eu acho que o Hobbes deu um tratamento, digamos, político-jurídico, praticamente em todas as leis naturais, né? A segunda lei natural, ele diz que tem que se contentar com uma liberdade igual. Parece um conselho, assim, que, né? E depois ele vai dizer que uma lei que não fosse igualitária, ela não seria respeitada, os humanos não aceitariam uma lei que não fosse igualitária, né? Então, aí teria que ver outros fundamentos para a igualdade, né? Poderia haver outros fundamentos para a igualdade, né? Mas esses autores que se seguem depois, inclusive, eles vão dizer que, né, a igualdade parece ter uma fundamentação nessa questão da inveja, né? Por que nós somos seres que só aceitamos viver em termos igualitários? Essa que é a questão. Por que não viver em outros termos que não os termos da igualdade, né? Quando Freud analisou isso, ele não viu outra coisa senão a inveja ali por trás disso, né? Então, eu não estou dizendo que eu não acho que tenha outros fundamentos, eu acho que tem outros fundamentos, né? Em Kant, por exemplo, tem fundamentos diversos da igualdade. O Nozick diz que em Rawls não tem outros fundamentos para a igualdade, é inveja pura lá na posição original, né? Mas eu, particularmente, eu acho que há outros fundamentos para a igualdade. Em Habermas, por exemplo, eu acho que há outros fundamentos para a igualdade, mas esse fato eu acho que é interessante, né? Porque nós somos criaturas que não conseguem viver sob regimes que não sejam igualitários. Por quê? Né? Então, eu acho que há também um sentido político ali. Bom, enfim, não sei se... Eu vou fazer um recurso aqui que muita gente usou, que vou pensar para o próximo congresso, na sua pergunta, tá, Isabel? Obrigado, tá? A próxima pergunta, então, é com o professor Cláudio Leivas. Estão me ouvindo? Sim. Bem, um olá a todos, então, novamente, aqui, mais um dia de muita satisfação. Parabéns aos dois palestrantes. Eu gostaria de fazer uma colocação para o meu colega e amigo de longa data, Delamare, que é o seguinte. Primeiramente, Delamare, tu trazes um novo conceito pouco explorado em Hobbes para nos fazer pensar. Isso é então,
é algo muito satisfatório ouvir tu te referires a esse termo, né? Porque tem aquele padrão hobbesiano das 3 causas da guerra, né? E tu colocas aí um tema que, vamos dizer assim, ele não pertence a esse padrão, né? E tanto é que o Hobbes diz que, por exemplo, estou aqui lendo, consequentemente, entre os homens surge nesse terreno inveja e ódio. Mas o que ele disse antes? Os homens estão continuamente em competição por honra. Então, a inveja ela surge nessa perspectiva da terceira causa da guerra, como, vamos dizer assim, um efeito, né? Dessa terceira causa, ela é subliminar, vamos dizer assim, a essa terceira causa da guerra. Bem, aí eu queria te perguntar, né? Porque meio que tu nos pegaste de surpresa com o termo inveja, que a gente não está acostumado a pensar. Então, eu queria te perguntar. Bem, primeiramente, sobre Locke, eu vou ter que discordar de ti, né? Que é por não ter inveja que as coisas não entram para o lado da guerra, né? Porque, diferente do Hobbes, ali tem uma moralidade que funciona, né? Tem, inclusive, uma teoria da punição que funciona, né? Tem propriedade, tem também a questão da propriedade. Então, é bem diferente. A inveja ali não teria... Poderia ter muita inveja ali que não teria problema, que, vamos dizer assim, que não entraria em choque com esse sistema do Locke. Mas, voltando a essa questão, o que eu quero te perguntar, então, na perspectiva do estado de natureza, mais ou menos na linha do que a Bel colocou antes, se a relação da inveja com o poder, né? E com a igualdade também. Porque parece assim que, como não há quase tempo de semear e de ter propriedade, o que se inveja? Né? Se inveja o poder, e aí é uma questão da honra. Power after power é a grande questão para se preservar no estado de natureza. Então, essa luta por igualdade, power after power, ela parece tirar vamos dizer assim, qualquer primazia a questão da inveja como algo preponderante e principal. Seria isso aí. Abraço, Belamar. Obrigado, Cláudio. Você tem razão, eu acho, em muitos pontos, né? Pode ser que eu realmente esteja errado, né? Mas no 13, no quarto parágrafo, né, tem essa parte, né, que o Hobbes diz que a melhor... Você tem razão ali, né? Que o poder ali, eu acho que é um conceito central, né? A questão, porém, é que o poder em Hobbes é um conceito muito amplo, né? Ele, claro, o maior dos poderes é o político, mas até a beleza é poder para Hobbes, né? Porque tem ali uma capacidade de influência, qualquer coisa do gênero, né? Mas quando ele chega lá nas estratégias de sobrevivência, no 13, o parágrafo 4º é aquele da antecipação, né? E a antecipação tem base na própria autoconservação,
tem essa frase que me incomoda, né, ali logo na sequência. Também por causa de alguns, que é o que eu tomei como base aqui da minha exposição, né? Também por causa de alguns que, comprazendo-se em contemplar seu próprio poder, e aí eu lembro sempre da Maria Isabel, o termo ali é potência, né? Em contemplar seu próprio poder nos atos levam estes atos mais longe do que a segurança exige. Esse é meu ponto. O Hobbes diz que é por causa disso, por causa dessa contemplação do seu próprio poder, portanto, ali... E aí, claro, eu tenho um problema ali, Cláudio, que eu ainda não consigo fazer uma distinção muito clara entre honra, vaidade, vanglória, soberba, orgulho. Eu tomo isso, e pode ser que isso seja completamente equivocado, muito como sinônimo em Hobbes. São todas paixões da mente, o Pettit diz, né, são paixões criadas por um mundo linguístico, digamos assim, não são paixões naturais, qualquer coisa do gênero, né, ele chama paixões do corpo e da mente, né. Então, na minha hipótese, você pode ter completa razão, né, por que se levaria atos além daqueles da necessidade da própria sobrevivência, né? Levam seus atos mais longe do que a sua segurança exige, né? Daí a minha hipótese de que a autoconservação ela não é suficiente por si só para explicar o estado de guerra. Porque no caso de Locke, que você bem avançou, por que vige a lei natural no estado de natureza para Locke? Porque lá ele põe um ser tal que não é invejoso, então vige a lei natural. Portanto, não chega ao estado de guerra, né? Mas isso, digamos assim, a gente sabe que as teorias libertárias que seguiram Locke depois, elas adolecem de um certo problema em relação à natureza humana, né, a política e a natureza humana, porque ao chegar a essa questão, elas são consequentes, você não precisa do Estado, né? Por exemplo, em Nozick, em outros autores, né, porque eles partem desse pressuposto. Se a lei natural vige, para que Estado? Bom, então você precisa um argumento em Hobbes, por que não vige a lei natural? Porque parece que se fosse a autoconservação somente de forma mecanicista, nós não teríamos o estado de guerra e não teríamos essa justificação depois do Leviatã como um dispositivo protetor e punitivo, né? Porque ele precisa... O 27 e o 28 são bem claros nisso, né? O Hobbes diz lá que poucos são os que são... qual é o termo que ele usa? Generosos. Ele inverte, né? Há uma inversão. No 13, poucos são os invejosos, mas isso é o suficiente para desestabilizar o funcionamento do sistema e gerar o estado de guerra. No âmbito da igualdade social, aquela definida pela lei natural, ele inverte. Lá, poucos são os generosos, né? Por isso que precisa a lei ali como ameaça de punição, ela vai funcionar para uma parte dos não generosos, mas uma parte terá que ser encarcerada, morta, qualquer coisa do gênero, para Hobbes, sob pena de desestabilizar também o sistema social, porque na própria formulação da segunda lei, se os outros não forem obrigados a cumprir o pacto, ele vai fazer com que os próprios obedientes voltem a desobedecer às leis civis e às leis naturais, né? Então, não sei, eu ainda estou convencido dessa argumentação. Eu não acho que a inveja seja... eu não acho a inveja assim, uma questão principalmente moral. Eu trato ela como teoria da escolha racional. Foi assim que o Rawls tratou, né?
o Rawls ele converteu a inveja num dispositivo de escolha racional, e o invejoso tem que ser eliminado da posição original, segundo Rawls, porque ele é irracional, ele faz uma escolha que aceita ele ser prejudicado desde que o outro também se prejudique. É o finalzinho da definição hobbesiana. Então, o invejoso, como ele tem ele faz essa escolha que é considerada por esse autor, ela não pode estar lá. E então isso está ali, está em Dworkin, está em todo, ela não pode ser. Mesmo que você construa o sistema sem que ela exista, digamos, depois você tem que ter um sistema que a evite, sob pena de desestabilizar, ou seja, de voltar ao estado de guerra, a rigor, né? Em termos hobbesianos, acho que diria, voltaria ao estado de guerra. Então, não sei, eu tenho um problema, assim, quando eu fui estudar Hobbes, que é como eu faço para distingui-lo de Locke, né? O que Locke fez que não gera o estado de guerra, né? Qual é, então, a grande diferença? Se eu tiro a inveja, a honra, o orgulho, né, a vaidade, pronto, isso argumentativamente, sem contar que no texto de Hobbes tem essa mudança para o Caim, tem no início do livro que trata do estado que distingue os seres humanos dos animais, é a inveja. O Leviatã, na tradição ali da Inquisição, é o diabo da inveja. Ele usa o livro de Jó, que é o King of the Proud, né, o rei dos invejosos, né? Então, assim, eu ainda estou convencido dessa fundamentalidade, né, dessa questão comparativa com os outros, como estruturante, digamos assim, da dupla argumentação dele, da argumentação que conduz ao Estado Civil e da argumentação que estabiliza o Estado Civil, né? Porque, claro, a gente aprendeu com Maquiavel que criar estados é fácil, né? Difícil é conservar os estados, né? A gente sabe disso. É muito fácil fazer uma revolução, relativamente fácil. Manter uma revolução, né, é difícil, né? Manter aquela estrutura funcionando, porque logo a seguir tem instabilidades novamente, né? Então, enfim, eu acho que realmente, mas assim, eu admito a minha dissonância dos hobbesianos em geral, eu acho assim, né? E eu fico, claro, eu é que estou na obrigação, digamos assim, de me explicar melhor, né? Não sei se consigo, né? Mas eu ainda tenho essas, enfim, essas preocupações, assim, né? Talvez eu realmente vá me convencer que não precisa desses ingredientes, né? Obrigado pela pergunta, tá, Cláudia? A próxima pergunta agora é com o professor Márcio Seco. Oi, boa tarde. Tudo bem, dona Mar? Prazer te ver novamente. Igualmente. Então, eu vou te fazer uma pergunta também, porque realmente a Patrícia colocou aqui no chat que ela está com inveja da sua apresentação. Eu também estou com inveja da sua apresentação já. É a outra. Veja, você causou inveja, isso é bom, isso é bom. Olha só, é uma pergunta, na verdade, até que você, de certa maneira, já adiantou algumas coisas, mas se a gente vai trabalhar a partir da ideia de inveja, então o Estado que a gente vai ter que montar seria um Estado igualitário, né, em votos, porque a gente conseguisse, de repente, ter aquilo que seria o tratamento adequado para esse problema, né? Mas eu não sei se o Hobbes está preocupado com o Estado igualitário, não parece que é isso que ele cria, né? Parece, na verdade, que ele, inclusive, pretende, e em alguns momentos fala que o resultado do que ele está fazendo é justamente criando desigualdades que estão baseadas em consentimento e tudo isso, essas desigualdades são aceitas e todo mundo convive bem com elas, né? E, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, então, porque me parece, e claro, de novo, você tratou um pouco disso, né? Porque se você coloca que a inveja ou seria a principal causa da guerra, para tirá-la, a gente teria que fazer o oposto, então, dela, né? Então, tira ela daí. Para tirar ela daí, você tem que ter esse Estado que seja completamente igualitário.
E como é que você faz essa passagem? Como é que você vê o Estado hobbesiano igualitário? Você vê uma possibilidade de pensar um Estado hobbesiano igualitário? Como é que você pensa isso? Isso me deixou interessado pra caramba, na verdade, na sua resposta, porque eu acho bem legal a ideia que você está colocando aqui. Bom, obrigado pela questão, Márcio, né? Isso foi algo que eu considerei, tá? Porque digamos assim, os libertários dizem que se a inveja, digamos assim, que a busca por igualdade ela é movida pela inveja, né? Digamos, até Freud concordou com essa questão, né? E então a consequência é que esse sistema ele tenderia a uma igualdade simples, né? Inclusive econômica, né? Então é uma das acusações que eles fazem. Os igualitaristas são todos invejosos. Eles só vão se contentar com uma igualdade simples. É um argumento dos libertários constantemente movimentado, né? No final das contas, vocês são todos invejosos, vocês só vão se contentar com uma igualdade simples, né? Rawls tentou, digamos, rebater esse argumento, né? E aí talvez eu esteja fazendo uma extensão um pouco indevida da argumentação rawlsiana, sobrepondo ela a Hobbes, digamos assim, né? Meio que dá ali um choque rawlsiano em Hobbes, no caso, né? Mas assim, para seguir no que você sugere, é bem, sugestivo que Hobbes, diferentemente de Locke, não põe a propriedade no estado de natureza. Ora, então a propriedade, digamos assim, meu colega Pinzani talvez fosse dizer que o Hobbes seria o primeiro comunista, né? Porque ele tirou a propriedade dos direitos naturais. Não tem propriedade no estado de natureza, né? Então, assim, só isso você tem um enfraquecimento da propriedade muito grande. Parece que ela só vai entrar no sistema por prudência, como você bem destaca depois, porque um soberano inteligente vai instituir a propriedade. Mas o Hobbes diz lá que ela inclusive não pode ser absoluta, é uma das causas, você lembra lá, de adoecimento do Estado, né? Quando os proprietários têm muito. Então, assim, ele sugere ali um forte controle do Estado da propriedade. Bom, agora, até que ponto iria isso no sistema distributivo? Sabemos com Hobbes que talvez uma das primeiras considerações, assim, que a pobreza desestabiliza também. Ele diz lá, né, no legado, que a pobreza desestabiliza, o soberano não pode deixar os pobres à caridade, né? Então, esse é um segundo fator que me chama atenção ali nessa questão, digamos assim, eu aqui tratando especificamente da propriedade. Agora, o que eu acho é que o Hobbes ali, ele segue uma solução típica do liberalismo, no caso, que é, como é que eu resolvo esse problema, digamos assim, da igualdade para seres invejosos? Formalmente, num primeiro momento, né? Formalmente, como é a igualdade da lei, e a igualdade perante a lei, digamos assim. O Rawls diz que isso, digamos assim, unido ali a um distributivismo mínimo, é a hipótese de Rawls, estabiliza. Segundo Rawls, as bases do autorrespeito, da autoestima, o que digamos assim, evita aquela inveja excusável, é que tem um sistema de direitos igualitário. Isso é, digamos assim, isso é suficiente para que a inveja seja contida, unida a algum tipo de distribuição econômica. Ele diz que isso é o suficiente para manter seres invejosos em concórdia, digamos assim, né? E eu estou, digamos assim, atribuindo algo semelhante a Hobbes. Hobbes tem um conceito bastante, comparado com Locke, é muito enfraquecido de propriedade. Então, eu acho que permite ali políticas redistributivas, e a lei, ela tem que ter uma igualdade formal ali, perante a lei. Então, eu fico inclinado, assim, a achar que isso seria o suficiente para conter ali seres, digamos assim, filhos da soberba, digamos assim, como diz lá o final do 28, né, onde ele diz que o que ele fez ali foi
criar um sistema para os filhos da soberba, né? O King of the Proud. Ele usa isso, né? E eu resolvi tomar a sério essa figura, né? Do sistema dele e escrutinar ali, tanto na questão da igualdade natural, quanto na questão da igualdade social, como é que isso funcionaria, né? Mas provavelmente tenha mais problemas do que soluções. Aí eu concedo a você, então, esse ponto, né? Aliás, se me permite mais um comentário, o trabalho, né, que o meu colega apresentou aqui, né, sobre Strauss é muito interessante, porque eu uso bastante o trabalho do Strauss para isso também, né? Eu não sei se o colega concorda com isso, né? Mas o Strauss ali no livro sobre Hobbes, ele acentua muito esse aspecto, né, de que se trata de uma teoria moral específica sobre o ser humano, como a Bell disse, decaído, digamos assim, e invejoso, né? Eu entendo assim, ó, pode ser que eu esteja equivocado, né? E aí faria até uma pergunta para o meu colega, porque tenho muito interesse nisso, tá, Elvis, que não sei se eu posso, Patrícia, fazer uma questão, né? Mas você, digamos assim, como é que você concordaria que, digamos, a tentativa de Strauss de, se não deixar no segundo plano o mecanicismo, estabelecer ali uma teoria alternativa, digamos assim, de tratamento ali dos seres humanos, né? Se digamos assim, junto com isso, o Strauss também não defende ali a hipótese de que o mecanicismo seria insuficiente para aquilo que ocorre no Leviatã. Eu não sei se como é que você interpreta assim a posição de Strauss, já que você tem uma leitura muito mais apurada, e aí eu aproveitaria assim, digamos, dos seus estudos para meio que testar uma hipótese que eu tenho, né? Se você se dispuser a falar sobre isso, né? Obrigado. Obrigado, professor. A tua pergunta é muito interessante e eu estava aqui calado pensando justamente isso, né? O Léo Strauss, ele se aproxima muito, ou no caso tua interpretação, ela se aproxima muito do Léo Strauss, desses requisitos específicos, a inveja, né? E o problema da igualdade, né? Já que na interpretação de Strauss, como se em Hobbes, a igualdade humana ela se dá na morte. Né? É o momento em que o fraco ele pode matar o forte, por exemplo. Né? O camponês pode matar um soldado, por exemplo, né? Dependendo da possibilidade de como ele faça isso. Então, sendo assim, como há essa igualdade na morte entre os seres humanos, então é daí que surge a inveja. Né? Porque todos os indivíduos estariam predispostos a desejar as mesmas coisas. Né? É diferente se houvesse um animal, um ser humano totalmente superior, né? Sei lá, um ser humano onisciente, onipresente, uma espécie de X-Men. Se houvesse algum tipo de ser humano superior, que tivesse superpoderes, né? Então esse ser humano superior ele simplesmente subjugaria aqueles outros que não tivessem esses poderes. Né? Então, daí surge o questionamento acerca das desigualdades humanas que são totalmente sociais e artificiais. Porque, por natureza, né, os seres humanos eles padecem dos mesmos sofrimentos, das mesmas mazelas físicas, do envelhecimento e da morte. Só que a sociedade é que torna os indivíduos totalmente desiguais, digamos que, usando os termos do Marx, né, divididos em classes. Né? Então, isso traria a inveja. Então, a inveja seria consequência dessa igualdade no contexto da natureza. Né? Mas igualdade nesse sentido específico, né? Da dor, da doença, do sofrimento, da velhice e da morte. Porque é só nisso que os seres humanos, né, são iguais. Agora, no sentido geral, então, só para responder a primeira questão que você colocou, é isso. De fato, a tua interpretação ela está muito próxima da do Léo Strauss. Ele concordaria, porque, de fato, a interpretação de Strauss ela foge, né, completamente daquilo que ele chama de uma redução do pensamento hobbesiano
a uma lógica de caráter matemático-mecanicista, né, ou físico-matemático, que, inclusive, eu sei que isso é muito pano para manga entre os hobbesianos. Né? É um debate assim que eu sei que dá muita briga. Né? Nem entre, porque eu acho que eu não tenho arcabouço para lidar com essa querela. Né? Eu sei que é uma querela forte dentro do pensamento hobbesiano. E que, no caso, Strauss se coloca dentro de uma tradição que é bem antiga, né? Que a primeira escrita de Strauss sobre Hobbes se dá ali nos anos 30, foi escrito ainda em alemão, né? E ele tem um outro escrito ainda sobre a questão da religião, né? Em Hobbes, a crítica da religião em Hobbes, também, no período que ele passa na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Então, assim, ele está dentro de uma tradição de pensamento, de interpretação do pensamento hobbesiano, que vê, né, o pensamento de Hobbes como uma tentativa de estabilização moral, né, e para a construção do seu Estado. Né. No primeiro momento, uma espécie de antropologia, como eu coloquei na minha fala, né, uma espécie de antropologia, da qual ele tenta dizer o que é o homem, né, e do que é que ele sofre, né, para, no segundo momento, pensar o que é que esse Estado pode fazer enquanto remédio, né, para essas mazelas humanas. E, na visão de Strauss, o Hobbes está tentando inaugurar uma nova moralidade, tentando superar aquela moralidade antiga, pensamento platônico aristotélico, baseada na ideia de virtude, né, de excelência, de formação, de educação para a virtude, que a gente sabe que era uma espécie de ideal para poucos. Né? Apenas os homens livres, né, tinham acesso a esse tipo de educação e almejavam isso. Né? E o Hobbes, segundo Strauss, ele seria aquele que proporcionou a possibilidade de todos, né, estarem condicionados a um tipo de educação que os tornassem súditos merecedores de uma certa liberdade, mas abrindo mão dessa liberdade dos apetites. Né? Então, assim, na minha fala, como é muito curto, né, assim, faltou uma imensidão de coisas, porque o Strauss produziu muito, né, e tem as questões que o Strauss lida com as obras de Hobbes, a questão que ele lida com a questão do esotérico com S, com X, né, que é que ele acha que o Hobbes falou abertamente, aquilo que ele fala de forma mais obscura, né? Então, tem uma série de outras questões que não foram colocadas aqui, que deixaram, assim, ao meu ver, a minha apresentação um pouco, talvez, solta, né? Mas que bom que deu para entender. Então, parabéns pela tua exposição, é realmente bastante original. Não, então, eu agradeço até quem organizou as mesas, né, de ter posto você, né, porque fiquei muito contente quando eu vi lá um trabalho sobre Strauss, né, porque eu acho um autor muito complicado, assim, para... Uma pena um rapaz de Goiás, eu acho, né, que teve uma Isso. fatalidade aí e não pôde participar. Eu estava ansioso para ver o teu trabalho e o dele, que é um pouco escasso, né, apresentações que abordam a interpretação straussiana no Brasil. Aliás, deixa eu dizer para você, se a Patrícia me permite, vai ter aqui na UFSC, se você pudesse, talvez, vai ter um evento exclusivo sobre o Strawson, não sei se mencionaram o seu nome, o professor Jean, aqui da Sociologia Política. Ele vai fazer um evento tentando reunir os straussianos. Eu nem sou um estudioso, assim, eu só tenho coisas en passant e muito pontuais, né? Mas, pelo que eu entendi, você seria um nome interessante, assim, para eles convidarem aqui, né? Porque você tem estudo sobre isso. Então, não sei se você puder me passar o seu e-mail, de algum modo. Eu participo de um grupo, né, de estudo com o Jean é meu amigo. Ah, bom, então tá, perfeito. Exato, aí eu estou auxiliando ele, inclusive. Não, então desculpe. Não, mas muito obrigado, inclusive, por chamar atenção para o evento. E tem um certo ineditismo, né, de tentar unir. A pretensão não é nem unir straussianos, né, mas unir pessoas que têm uma leitura, que têm exposições acerca de temas abordados por Strauss. O objetivo não é nem a coisa de levantar bandeira, nem criar rótulos, nem nada disso, mas mostrar o estado da obra, né, o estado da interpretação do pensamento de Strauss no Brasil, no momento, né, um autor que vem aparecendo nos últimos 10 anos, várias traduções e tal.
Então, a iniciativa é bem nessa direção. Obrigado, Obrigado. então, aos comunicadores. Agradeço o tempo cedido para nós e agradeço também aos participantes por estarem com a gente até agora. Obrigado a todos e até daqui a pouco. Obrigado. Boa tarde, tudo bem aí? Me ouvem? Bom, obrigado aí ao Delamar e aos demais que apresentaram hoje mais um dia maravilhoso. Bom, a gente está chegando aqui ao final desse nosso evento, né, do 7º Congresso Internacional Hobbes, o primeiro realizado aí de maneira online. E isso, Patrícia, eu vou fazer um breve encerramento, tá? Não é um discurso, são só alguns agradecimentos, tá? Que eu preciso fazer a todo mundo e ao pessoal, e aí a gente encerra, tá? Depois a gente pode até abrir um espaço para um bate-papo, se alguém queira. Eu acho que talvez ficaria legal, tendo em vista, pode ser, Bel? A Bel tá dizendo que sim, tendo em vista que a gente não vai poder se encontrar, né, pessoalmente para tomar uma cerveja, então eu acho que seria legal, né, um bate-papo informal, talvez depois, a gente para a live no YouTube, e quem quiser fica por aí, eu topo. Mas então, gente, eu queria só fazer rápidos agradecimentos, tá? Eu acho que o evento foi um sucesso, nós conversamos entre a comissão, nós vimos, né, acompanhamos aí com muito cansaço, mas felizes, com uma sensação aí de dever cumprido, de realização, ver essas mesas maravilhosas, todas essas apresentações, o evento fluindo bem. Foram 3 meses de muito trabalho, de muita preocupação, de muita ansiedade. Nós nunca tínhamos organizado um evento online desse tamanho. Foram 50 apresentações, 17 mesas, se eu estiver mentindo, mas é algo assim, e em torno de 600 inscritos no evento como ouvintes. Então, uma coisa gigantesca que também continuará nos dando trabalho nos próximos dias. Mas acho que tanto o GT Hobbes quanto a Associação Latino-Americana, recém-criada, vão sair fortalecidas, como também a Bel disse pela manhã. Acho que esse evento mostrou que o nosso grupo está coeso, que muitos temas confluem, a gente tem aí um bom caminho pela frente, com muita perspectiva, né? Claro, estamos num momento dramático, não só no mundo, mas especialmente no nosso país, não só na questão da saúde, mas na questão política, né? Eu acho que esse evento também é uma espécie de resistência aí a todos os desmontes que a gente está vendo na educação, nas universidades públicas. Nós conseguimos fazer esse evento praticamente sem custo, o que seria impossível, dificilmente nós teríamos condições, na atual conjuntura, de fazer um evento desse tamanho, com palestrantes de vários lugares do mundo. E aí eu queria agradecer primeiramente ao pessoal da equipe organizadora. Eu vou pedir para a Johanna, que é a soberana hoje, se ela puder ligar a câmera de todo mundo, tá? O Delmo, a Johanna, o João e o Alan, tá? Trabalharam duramente nesses meses, nessas últimas 2 semanas, full time. Então eu peço que eles abram as câmeras para que todo mundo, quem não os conhece aí, Delmo, Johanna e João e o Alan, tá? Mais do que tudo, foi um grande prazer trabalhar ao lado de vocês. Nós, infelizmente, não pudemos acompanhar o conteúdo do evento. É um trabalho muito diferente do trabalho feito presencialmente. A gente, infelizmente, não consegue, a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção aqui no stream, então a gente foca a atenção nisso. Depois a gente tira umas férias para assistir o congresso de verdade, mas foi muito divertido, né? O nosso grupo vai lançar até um caderno de resumos, né? Uns anais informais, humorísticos de tudo que aconteceu no congresso, porque foi muito bacana, adorei trabalhar com vocês. Queria também agradecer a todos os demais aí, as pessoas que nos auxiliaram no processo, Cláudio, que fez todo o contato com o Zarcá, a Bel, que mediou maravilhosamente a mesa na conferência de abertura, e todos os mediadores, mediadoras, as demais membros do GT Hobbes, tá? Eu não vou citar o nome de todos, porque é muita gente, mas
Obrigado mesmo. Aos nossos colegas da Argentina, foi um prazer revê-los, mesmo que não presencialmente, mas sempre é bom revê-los, ouvi-los falando, é ótimo. Aos demais participantes do evento, apresentadores, ouvintes, comunidade em geral, muito obrigado. Fica o convite aí para os pesquisadores de Hobbes de outros países, da América Latina, eventualmente de outros países que também estiveram, para participar, né, da associação recém-criada. A gente vai manter o contato de vocês, tanto do e-mail e também por WhatsApp. Depois eu vou passar todos esses contatos para o Andres e para o Cláudio, e eu acho que aí a gente vai ter um grande grupo na América Latina para se unir e estudar Hobbes. E aí a gente espera ser possível, né, um encontro presencial no próximo congresso, que a princípio está agendado para ser na Argentina no próximo ano, e preferencialmente com vinho depois do evento, certo? É isso, agradeço a todo mundo, gente, obrigado mesmo, desculpem o cansaço, e é isso, valeu, foi nota 10. Pessoal da comissão, gostaria de falar alguma coisa? Alan, Belmo, enfim, Johanna, João, podem ficar à vontade aí. Belmo quer falar? O Belmo gostaria de falar. Isso, Belmo. Diga aí, Olá, Belmo. pessoal, a todos. Não, eu só rapidamente gostaria de agradecer a todos, principalmente o pessoal que contribuiu nos bastidores sobre a batuta aí do Clóvis, né? Foi muito bom a aproximação nossa, né? Só isso, só essa aproximação foi fundamental para a gente construir esse evento. Não foi fácil, foi muito difícil, mas o resultado foi mais do que a gente esperou, né? A participação de todos, uma pena que a gente não teve o contato, né? Mas uma experiência fantástica como essa de trazer as pessoas, né? Foi o evento que mais teve colaboradores externos, né? E com as temáticas das mais variadas possíveis. Eu acho que realmente foi um grande sucesso. Obrigado a todos, obrigado a todos os que estiveram envolvidos na participação. Foi muito difícil, como o Clóvis falou, mas o resultado foi excepcional para mim. Parabéns a todos.